Sejam bem-vindos ao capítulo 3, Segurança de Redes no Azure. Nessa aula nós vamos falar muito sobre segurança de redes e como a Microsoft ela tem no Azure alguns recursos que vão nos ajudar a proteger o nosso ambiente. A gente vai falar sobre Azure Network Security Groups, Azure Firewall e o Azure DDoS Protection. Antes de qualquer coisa, eu gostaria só de dar uma introdução, só para relembrar alguns fatores para vocês, alguns pontos que eu acho interessante a gente bater um papo sobre eles até mesmo antes da gente entrar nessa camada de proteção, só para refrescar a memória, beleza? A primeira etapa na transição de um ambiente local de nuvem, quando você sai do on-premise para ir para a nuvem, na maioria das vezes é através do Infrastructure as a Service. É através disso, é através do modelo que a gente chama como as-is. A gente migra primeiro o serviço como ele está on-premise, então a gente tira uma VM on-premise, coloca a VM no Azure, e aí depois a gente pensa em refatorar esse modelo computacional. A gente pensa em evoluir esse modelo computacional, talvez escalar para PaaS, escalar para SaaS, e daí por diante a gente vai mexendo na nossa arquitetura e mudando, uma vez que a nuvem ela nos traz essa flexibilidade. No entanto, um dos principais elementos do IaaS, para poder fazer o IaaS funcionar, que basicamente são VMs ali, storage no caso, é a rede virtual, são as redes virtuais, as famigeradas VNets. As VNets, então, elas são uma representação virtual da sua rede local. Imagina a sua rede local aí. Ela tem vários cabos, switches, etc., interconectados, e dentro do próprio switch tem as VLANs, tem as segmentações lógicas, mas a VNet, então, ela vai trazer toda essa abordagem para uma abordagem totalmente virtual, uma abordagem bem definida em software mesmo, é o que a gente chama de Software Defined Network, né? Que é uma rede definida no software. Ela já não tem tantas ramificações físicas mais, ela é muito mais focada ali no software e no isolamento lógico. Beleza? Sendo assim, cada VNet tem os seus endereços de IP, tem o seu isolamento lógico, etc e tal. Então vale a pena reforçar, cada VNet que a gente cria no Azure é totalmente isolada uma da outra. Não interessa se ela está na mesma região, está no mesmo grupo de recursos, na mesma subscription, independente. Uma VNet ela sempre vai estar isolada da outra, ok? Podemos criar várias VNets dentro de uma assinatura, dentro do grupo de recurso, ou até mesmo várias VNets dentro da própria região. Você pode criar quantas VNets você achar conveniente ali para poder prover esse tipo de isolamento lógico. Então não tem, aliás, tem uma restrição, mas fica na casa das milhares de VNets, mas para ambientes que são normais, dentro do padrão, assim, até ambientes grandes, você pode criar quantas VNets você achar necessário e segmentar isso aí à torta e direito por dentro da sua subscription, grupo de recursos, etc. Não há comunicação direta, mais uma vez, entre as VNets, mesmo as que estão no mesmo grupo de recursos e na mesma região, ok? Primeira coisa, quando você cria uma VNet e precisa ser configurada, é o intervalo de endereço IP. Inclusive, sem esse intervalo, você não cria uma VNet. Ela precisa desse intervalo de endereço IP, que a gente chama de bloco CIDR, que é o bloco CIDR. A próxima coisa que você vai criar, o próximo elemento que você vai criar, são as subnets dentro da VNet. Então, pode ter várias subnets dentro da VNet que vão utilizar um endereço de IP que está dentro do escopo da VNet. Então, a subnet não pode usar um padrão de endereço de IP, um bloco de endereço de IP que está fora. Então, se eu estou usando, por exemplo, um 10.10.0.0/24, eu tenho que usar na subnet algum escopo, algum bloco de IP que esteja dentro de /24. Não posso usar, por exemplo, um 10.15.00/24. Não vai funcionar porque eu não tenho esse escopo dentro da minha VNet. Bom, então, como eu falei, cada VNet tem a subnet e cada subnet tem o seu próprio intervalo de endereço IP. É exclusivo de cada subnet ter o seu, e aí a gente consegue gerenciar os endereços lá dentro. Sabendo disso tudo, fazendo esse recap aí, fazendo esse refresh na cabeça aí, deixando as coisas mais frescas na mente aí, vamos passar então para a segurança, para essa parte de NSG, que é o Azure Network Security Group. O Azure Network Security Group, ou grupo de segurança, para quem estiver usando aí o Azure em português, etc., a função deles é filtrar o tráfego de rede para os recursos do Azure. E a partir dele também, então, é o D para D, ok? Nas redes virtuais do Azure. Ele também pode ser conhecido como abordagem, para quem já conhece um pouco de Firewall aí, abordagem de Firewall Stateless. Muitas pessoas me perguntam, pô, Magela, então uma NSG é um IP Tables? De uma certa forma faz o que o IP Tables faz. Então você pode considerar como uma abordagem de Firewall Stateless, né? Ela não checa o estado da conexão, é muito cara crachá mesmo, é porta, origem destino, porta de origem, porta de destino e mais umas 2 ou 3 complementações aí. Não tem muito o que fazer, mas ainda assim é uma defesa bem importante para o nosso ambiente, né? A gente define algumas regras de entrada e de saída para poder filtrar essas fontes, né? Baseadas no endereço de IP de origem, porta de origem, endereço de IP destino,
portas de destino. A gente também pode adicionar várias regras conforme necessário dentro dos limites da assinatura, claro. Tem um limite de regra que você pode adicionar numa NSG. O Azure ele aplica algumas regras de segurança by design, então quando você cria uma NSG, ela não vem branca não, ela vem com 3 regras de segurança de inbound e 3 regras outbound. A Microsoft ela pelo menos faz ali uma tratativa bem simplória ali, mas que já dá uma proteção considerável, negando grande parte do tráfego externo e até mesmo algum tráfego interno, algumas portas que elas são muito exploitáveis, que a gente chama portas que são muito, tentativa de ataque é muito alta nesse tipo de porta, muito conhecida, né? Então já vem com essas regras para poder dar criar esse baseline, essa proteção de maneira padrão no ambiente. Como a primeira linha de defesa, então, a gente usa uma NSG para controlar o tráfego das VMs no Azure e até mesmo da subnet, né? Lembre-se que uma NSG ela pode ser atrelada a uma NIC, que é a Network Interface Card, que é o que? Uma placa de rede da sua VM, ou em uma subnet, ok? A gente não atrela a NSG em VNet. Uma NSG ela é atrelada à subnet, beleza? Porque a VNet vai ser só a representação lógica daquele segmento ali. Para ficar um pouco mais fácil, mais palatável, para quem não conhece tanto essa abordagem assim de NSG, de file de tráfego, vamos lá para o Azure, que eu vou conseguir mostrar melhor como é que funcionam essas regras. Vocês vão ver também em tempo real como é que funcionam esses bloqueios. A gente vai bloquear o tráfego, vocês vão ver como é que funciona até mesmo essas listas, ok? Bora lá, vamos lá. Volta agora aqui no portal do Azure, agora para uma demo de NSG. A gente vai ver como que ela nos ajuda a proteger os nossos recursos de rede. Bom, eu tenho aqui o grupo de recursos GTI BR03, onde eu tenho algumas VMs que já estão rodando. Eu tenho uma Virtual Network aqui, uma VM e a VM2 e um IP público para cada uma dessas VMs, né? Eu tenho a VM, eu tenho o IP público e aqui, ó, eu também tenho uma NSG que está protegendo essa VM. Vamos clicar aqui na NSG da VM01. Bom, pessoal, antes de qualquer coisa, a estrutura de toda a NSG ela vai ser igual. Então você consegue implementar aí na sua casa e até mesmo na sua empresa da mesma forma. Não vai mudar a estrutura não, tá? Aqui em Overview a gente vai ter informações sobre a NSG e um overview das regras, né? Inbound Security Rules e Outbound Security Rules. Lembrando que Inbound Security Rules são regras de entrada de tráfego. Todo o tráfego que está fora e quer entrar. E Outbound Security Rules é todo o tráfego que está dentro da VM e quer sair. Então vamos clicar aqui, por exemplo, em Inbound Security Rules e a gente já vai ver aqui de cara que a Microsoft cria para a gente 3 regras, né? 65000, 01 e a 500. Que basicamente ela vai ter um papel quase que de hardening aí, vai nos ajudar a fechar, né, a comunicação dessas VMs ou dessa subnet com o mundo externo. Sem essas 3 regras default aqui, possivelmente ficaria tudo aberto e aí a gente conseguiria, né, essa máquina seria totalmente exposta na internet. Então olha para você ver, dá uma olhada nessa regra aqui. A prioridade dela já é muito alta e olha o nome dela, Allow VNet Inbound. Porta qualquer uma, protocolo qualquer um, source, virtual network, destination, virtual network. O que ela está falando aqui? Cara, você pode permitir qualquer porta, qualquer protocolo de dentro da Virtual Network comunicar com alguma máquina de dentro da Virtual Network. Então eu estou deixando aqui o tráfego fluir dentro dessa Virtual Network. Isso significa qualquer subnet, né? A gente vai chegar nesse ponto. E aqui eu tenho também um Allow Azure Load Balancer, que aqui o source está como Load Balancer, Destination N, etc. Primeira coisa que a gente precisa entender aqui é que as regras elas podem ser adicionadas, né? Então, se eu clicar aqui em ADD, eu posso adicionar uma regra. E vai ser sempre seguindo este padrão. Origem e porta de origem, destino, o serviço e a porta de destino. O protocolo e a ação. Negar ou permitir, né? Permitir ou negar. O que acontece é que a NSG, o quanto menor é o valor aqui da prioridade, o priority aqui, significa que a regra vai ser executada primeiro. Então, quanto menor, ela executa primeiro. É como se fosse uma lista de chamados. Número 1, número 2, número 3, número 4. E tem um seguinte detalhe. Uma vez que a regra ela é executada, que ela satisfaz um determinado critério, a NSG para de executar as próximas. Mas, Gustavo, como assim? Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma regra aqui com prioridade 100 e ela... Vou pegar aqui o source, vou colocar aqui. Cara, o IP, sei lá... 10, ok? Barra 32, ou então pode colocar só o IP, nem precisa do barra 32, beleza? Qualquer porta, em qualquer destino, por exemplo, na porta 443, eu vou permitir, aliás, eu vou negar esse acesso primeiro, né?
Então vou colocar aqui, negar HTTPS. Ok. Vou adicionar aqui. Então, ok, ela já até caiu aqui já, prioridade bacana, 100, vai ser executada primeiro e depois executa as subsequentes. Então, ok, eu vou clicar aqui e vou adicionar uma segunda regra, falando que o IP 10.10.10.10, na porta 443, né? Ele está permitido e vou colocar aqui como 110. Ok, vou colocar permitir HTTPS. Beleza? Tranquilo. Então, eu tenho uma regra aqui que está negando o HTTPS e tem uma regra que está permitindo. O que vai acontecer aqui nesse cenário? Ele vai negar ou vai permitir? Ele vai negar. Por quê? Ele vai executar a regra de negar primeiro. E uma vez que a regra deu match, significa, olha, a máquina 10.10.10.10 está tentando sair na porta 443. Eu nego. Ele nem chega a executar a segunda. Ele simplesmente descarta. Uma vez que ele achou a regra, ele para de executar. Ele não executa a subsequente. Caso ele não ache, ele vai executando até achar uma condição. Por isso que é muito importante essa última regra aqui, chamada Deny All Inbound. Que significa que, se eu não tiver uma regra explícita aqui de permissionamento, eu nego tudo. Nada acesso a essa VM que está sendo protegida por essa NSG ou essa subnet que está sendo protegida por essa NSG. Então ficou claro? Uma outra coisa muito interessante é que as regras de saída elas já são um pouco diferentes. A Microsoft ela já parte do pressuposto que se o tráfego foi permitido entrar, se você explicitou esse tráfego para entrar, é bem provável que ele saia aqui no outbound, a não ser que você tenha que colocar uma tratativa muito especial. Por exemplo, aqui a gente já tem a permissão de saída, allow VNet outbound e allow internet outbound. Então está permitindo sair, show de bola. Então já está partindo do pressuposto que se você criou uma regra permitindo entrar, o tráfego pode sair, ok? Aqui embaixo é onde essa NSG está associada. Tá vendo aqui que ela está associada a uma VM, ela está associada na verdade a uma Network Interface Card. Se eu clicar aqui, ele vai me mandar para a Network Interface Card da VM1. E automaticamente todas as regras estarão imbuídas de proteger essa VM1 aqui. Eu também tenho a opção de associar ela em uma subnet. Ela não está associada com uma subnet. Então vamos lá. Eu vou clicar aqui na minha VM1 e eu quero conectar nela usando o RDP, que é a porta 3389. Geralmente eu posso pegar o IP público dela que está atribuído aqui. Eu vou abrir o meu Remote Desktop e vou colocar para conectar. Quando eu clicar em conectar, vai ficar pensando, ele não vai conseguir conectar. Por que ele não vai conseguir conectar? Porque essa VM ela está protegida com uma NSG. Por isso que é muito importante na criação da VM, ela deu erro, ótimo. Por isso que é muito importante na criação da VM você sempre optar por criar com uma NSG. Mesmo que ela fique em branco, tem uma regra lá que ela vai proteger todo o tráfego de entrada e de saída, de uma certa forma, tá? Então, o primeiro passo que eu tenho que fazer aqui é descobrir qual que é o IP que está tentando acessar essa VM. Como é que eu vou descobrir? Vou vir aqui, perguntar para o Google aqui qual é meu IP. Beleza. Esse é o meu IP público, ok. Então, Márcio, eu vou criar uma regra para que eu possa acessar essa máquina. Eu preciso liberar a porta 3389. Então, eu vou clicar aqui em ADD e vou falar o seguinte, olha, o source aqui pode ser N, pode ser um conjunto de IPs, pode ser uma service tag do próprio Azure. A Microsoft ela criou algumas service tags para poder ajudar a gente a liberar somente as permissões necessárias para determinado tipo de serviço, até mesmo região, ou até mesmo pode ser um Application Security Group. Nesse caso a gente vai usar um IP address mesmo. Vou colocar o meu IP público aqui. O Source Port Range, eu vou deixar ele como asterisco, porque muitas das vezes a gente pode ter um cenário chamado Port Filtering, e aí pode ser um pouco mais complicado o nosso troubleshooting aqui. O Destination, eu vou colocar N, ok? Tipo de serviço, pode ser RDP, que automaticamente ele já muda para a porta 3389, se você não souber, a porta tem vários serviços aqui, HTTP, etc. Coloquei como RDP. Allow, que é a permissão de acessar. A prioridade está como 100, a menor possível, porque eu quero que ela seja executada primeiro. E o nome eu vou colocar aqui, Allow RDP. Beleza. Cliquei em ADD aqui e a minha regra vai ser criada. Se eu voltar no meu Remote Desktop e clicar em Conectar, ele vai chamar o prompt aqui e vai iniciar o processo de conexão. Geralmente demora uns 30 segundinhos, 1 minuto para poder aplicar a regra, tá? Quando eu clicar na opção de conectar de novo, ele vai deixar com que eu consiga conectar via RDP nessa máquina.
vai chamar o prompt até de usuário. Aí já chamou, beleza. E aí eu passo o usuário da máquina. E quando eu clicar em OK aqui, eu vou ser redirecionado para o login na minha VM. Então já funcionou, eu já tenho acesso. Dessa forma eu consegui criar uma permissão muito granular e bem estratégica, né, para o nosso ambiente aí, vai proteger. Então a porta não está mais aberta, mas eu já consigo acessar essa VM. Está aqui minha VM aqui no Azure, eu consigo acessar ela sem problema nenhum, ok? Tem uma segunda VM aqui, que ela está numa outra subnet, e ela está com esse IP privado aqui, ó, 200.4. Se eu chegar aqui, por exemplo, abrir um prompt e pedir para pingar esse IP, ele vai pingar normalmente, né? Então, inclusive, eu estou numa VM que é 100.4. Então, minha VM 100.4 está pingando a 200.4. Ok, perfeito. O que a gente vai fazer agora, gente? Como não temos nenhuma NSG protegendo a subnet, a gente vai criar. Então, se eu clicar aqui nessa VNet aqui, eu vou clicar na subnet, vocês vão ver que tem duas subnets. Uma é a 100 e a outra é a 200. Tá vendo aqui em Security Group? Não tem nenhuma NSG. Então, o que eu vou fazer, gente? Eu vou voltar lá no nosso grupo de recursos aqui. Vou clicar aqui em Create. Vou digitar aqui Network Security Group. Cliquei aqui. Vou clicar em Create. Beleza, vamos criar um Network Security Group para proteger a subnet 1. Tá, onde que a gente vai colocar? Vamos colocar no Resource Group 3, vou colocar aqui NSG Subnet A, né? Que é a minha subnet lá, NSG Subnet A, Brasil South mesmo. Vou criar ela, só isso mesmo, e ele já cria, não tem que criar regra nem nada. E eu vou criar uma outra NSG para subnet B, que eu vou proteger tanto uma quanto a outra, né? O interessante é que você tenha cada uma com a sua. E aí você pode controlar, porque é muito comum a gente ver esse tipo de abordagem, de ter subnets diferentes para tráfegos diferentes, etc. Então a gente utiliza muito essa abordagem. Cada subnet vai ter sua própria NSG. Vamos criar mais uma aqui, Network Security Group. Create. Bom demais. Vou criar para subnet B, tá? E vamos no Brasil mesmo. Ah, muito importante que a subnet esteja na mesma região da VNet, tá? Minha VNet, no caso, está no Brasil. Beleza, vamos clicar aqui em criar, vamos criar. Então nós temos duas NSGs que vão vir criadas zeradinhas. Se a gente clicar aqui no grupo de recursos aqui, nós vamos ver que temos duas NSGs. Tem uma NSG subnet A e a subnet B está sendo criada ainda. Beleza. Para a gente poder atachar essa subnet, se você clicar nela, inclusive, a subnet A aqui, ela vai ter a mesma estrutura, só que aqui em Network Interface não tem nada, porque ela foi só criada, não associei a lugar nenhum. Em subnets também não tem nada, não associei a lugar nenhum. Vou clicar aqui em Associate e eu vou selecionar a minha VNet aqui, que é essa BR, e a subnet A. E dessa forma eu criei a associação. A NSG agora está protegendo a subnet A. Vou voltar lá no meu grupo de recursos. Vou procurar minha NSG subnet B. Não quero proteger Network Interface, eu quero proteger a subnet. Vou clicar em subnet, vou clicar em Associate aqui. Posso clicar em subnet A? Posso clicar em subnet A. Posso mandar associar na subnet A? Posso mandar associar na subnet A. Vai salvar normalmente, etc. Porém, automaticamente, se você voltar lá aqui na sua VNet, vou vir aqui em subnet, você vai ver que ele removeu da subnet A a NSG A. Então ele meio que sobrescreve. Cada subnet tem uma NSG. É uma NSG por subnet, ok? Então o que a gente vai ter que fazer? Eu vou clicar aqui na subnet A, vou mudar a NSG para A, vou lá na subnet B e mudo a NSG para B. Clico aqui na subnet B e atribuo a NSG da subnet B. Quando eu salvei, maravilhoso, está salvo. Então nós temos duas subnets bacaninhas aí, A e B, com dois security groups aqui, A e B respectivos.
Então, beleza, já tem o seguinte cenário. Como eu vi aqui que a gente já tem a NSG protegendo o ambiente, né, a subnet A, a subnet B, eu quero negar, então, a comunicação com uma VM específica. Vamos lá, então, na NSG dessa VM2 e eu quero negar a comunicação com ela. Eu estou pingando 200, eu quero negar. Então, beleza, eu venho aqui e vou adicionar uma regra falando que é o seguinte. Toda comunicação com IP 10.0.100.4 utilizando o source port, qualquer porta que esse cara vem aqui, tentando acessar qualquer porta, qualquer protocolo, eu vou negar, vou colocar a prioridade baixa para ela poder ser executada primeiro, e vou colocar aqui, briguei com o 10.0.100.4. Cliquei aqui no Action Deny, cliquei em adicionar aqui, ele vai adicionar essa regra, automaticamente a comunicação ela vai ser cessada, demora um pouquinho, alguns segundos, e vocês vão ver que, beleza, prioridade aqui 100. Quando eu voltar lá na minha máquina dando ping aqui, que é o 200, daqui a uns segundinhos, todos os pacotes começarão a ser dropados. Né? Eu vou começar a descartar pacote. Eu fechei a comunicação com a máquina 100 de maneira definitiva lá. Já começou, já caiu. Request timeout. Cara, não converso mais com a máquina 100. Aí vamos supor, você criou essa regra, você já falou assim, cara, você criou a regra, você derrubou. Eu preciso que a regra volte. Aí você fala assim, cara, então não vou deletar não. Eu vou vir aqui e vou adicionar uma regra aqui, ó. IP address 10.0.100.4. Colocar como hello aqui e adicionar. Eu vou colocar aqui, fiz as pazes com o 10.0.100.4. Salvei. Beleza, você vai falar com o seu chefe aqui, cara, não, eu criei uma regra lá então de que eu fiz as pazes, permitindo, tá tranquilo. Já vai voltar a comunicação, espera alguns segundinhos aí. Isso é muito comum a gente ver isso no ambiente, tá? Muito comum. Aí beleza, você criou lá, massa. E tá passando, segundinho e nada, passa segundinho e nada, você volta lá o ping e tá dando timeout. Ping tá dando timeout. Você fala, cara, continuo, né? A gente sabe que ping não é um teste, estou usando aqui só como um laboratório, ping não é um teste válido, mas continua dando timeout, você continua sem acesso. Você fala, cara, não é possível, velho. Eu tenho uma regra aqui que tá aqui, fiz as pazes. Olha lá, ó, de boa. Tem a que eu briguei, mas tem a que eu fiz as pazes. Tá negando, mas eu tô permitindo. Qual é o problema? Porque quando a NSG lê a requisição de tráfego, ela bate aqui, lê o que você brigou, ela não executa de baixo. Ela ficou aqui. Beleza, brigou, neguei. O que você vai precisar fazer? Ou você remove essa regra, ou então você fala assim, cara, essa regra aqui vai ser útil, eu não quero ter que refazer ela. Você clica aqui nessa briguei com o 10 aqui, você coloca a priority dela, por exemplo, como 400 e salva. Automaticamente ela vai vir para baixo do 110, né? Vai executar o 110 primeiro, então você fez as pazes, né? Você não está brigado mais, e no futuro você pode voltar ela com a prioridade menor. Ali, ó. Beleza, então está executando, fiz as pazes, para liberando. Se eu voltar aqui, daqui uns segundinhos eu já vejo os pacotes voltando e a comunicação se estabelecendo normalmente. E esse é o funcionamento da NSG, como ela bloqueia um tráfego. Demora alguns segundos para poder atualizar o ambiente, claro, mas é sempre baseado em origem, porta de origem, destino, porta de destino e a ação, se você quer permitir ou se você quer negar. Uma vez que ela executou a regra, ela não executa as subsequentes, sendo assim, foco na prioridade, ok? Foco sempre na prioridade. Ah lá, comunicação, voltou a estabelecer. O chefe falou, cara, parabéns, funcionou, show de bola, massa demais. Se no futuro você quiser bloquear, você não precisa pagar a regra, só muda ela de ordem e lembre-se sempre que a NSG vai ter esse funcionamento. Então vamos agora falar de uma outra proteção bem legal que a gente tem para redes aqui, que é o Azure Firewall, né? Vocês viram que ela funciona muito bem, a gente consegue controlar a comunicação do nosso ambiente, mas dá trabalho. Imagina você está num ambiente grande, tem muitas regras a serem criadas, permissões concedidas, negações, etc. Então dá um trabalho. Então como é que a gente faz para ter uma solução mais robusta para o nosso ambiente, Gustavo? Agora eu quero filtragem de tráfego, eu quero uma solução mais resiliente, uma solução que vai realmente filtrar o tráfego e vai me entregar o nível de segurança necessário. Vamos falar um pouquinho sobre o Azure Firewall e como que a gente faz a implantação dele em ambientes Azure. Então eu
vi que a NSG ela é bem confiável, inclusive a NSG ela é indispensável no cenário de segurança de redes em cloud computing, né? Obviamente é a primeira linha de defesa. Eu, inclusive, mesmo que eu tenha outros appliances no ambiente, eu sempre uso como boa prática atrelar uma NSG e ter algumas regras que são coringas ali, porque se o appliance de firewall falhar, a NSG segura o tráfego para mim. Então, em alguns momentos, isso pode causar um pouquinho de dor de cabeça no troubleshooting, mas se você tiver isso muito bem documentado, não vai ser uma dor de cabeça e vai te livrar de poucas e boas, como já me livrou algumas vezes. Mas, Gustavo, vamos lá, velho. Eu preciso entender o seguinte, eu vou usar uma NSG, um firewall stateless, etc. Mas a minha empresa ela demanda mais, eu queria um firewall do tipo stateful, entendeu? Eu queria criar regras, por exemplo, source NAT, destination NAT, queria trabalhar com FQDN, eu queria filtrar o tráfego da maneira melhor, eu queria ter uma inteligência melhor ali. A Microsoft não tem nada, eu vou ter que ter, né, um NVA aí, por exemplo, um Network Virtual Appliance de terceiros, como por exemplo FortiGate, WatchGuard, etc. Não. A Microsoft tem uma solução bem bacana chamada Azure Firewall e essa é a função do Firewall, né, do Azure Firewall. Ele vai funcionar como o que a gente chama de FWaaS, né, ou FAAS, que é o Firewall como serviço, gerenciado e stateful, né, porque ele checa agora o estado da conexão, que concede e nega acesso a um servidor, aos recursos que estiverem atrelados nesse firewall com base no endereço IP. É bem similar o funcionamento ali, até a parte de configuração de regras, ao que a gente tem na NSG, porque tem a parte de prioridade, assim como vocês viram na NSG e etc. Mas ela protege muito mais, essas instâncias protegem muito mais do que a própria NSG, porque ela já tem uma alta disponibilidade integrada, né? Eu não vou precisar ficar pensando ou preocupado, nossa, será que minha box, né, meu firewall, ele vai suportar essa alta demanda conforme ela for aparecendo, esse tráfego, conforme ele for aparecendo? Será que vai dar conta? Então não preciso me preocupar com isso, porque a Microsoft já garante essa alta disponibilidade integrada by design. Então esse serviço já foi construído para ser assim. Ele permite também um melhor controle na rede, muito melhor do que o próprio NSG, né? E pode ser comparado com uma solução NVA em muitos aspectos. Porque uma solução NVA, igual eu disse, é um Network Virtual Appliance. Geralmente é uma máquina virtual que a gente coloca lá, ao invés do Windows ou Linux, a gente instala, na verdade já vem uma imagem pré-configurada com um FortiGate da vida, WatchGuard da vida, um Palo Alto, alguma solução de firewall, que a gente vai usar como nosso gateway, né? Vai usar lá, de fato, como Network Virtual Appliance mesmo. Eu vou mandar todo o meu tráfego para ele primeiro, para ele poder filtrar. Então, é uma abordagem muito utilizada aí em vários ambientes de cloud computing, até mesmo dentro do próprio Azure, para quem não quiser utilizar. Existem várias distribuições na Azure Marketplace que vai te possibilitar isso, mas o Azure Firewall por si só, ele já tem grande parte dessas funcionalidades que um NVA tem, ok? Algumas funções principais ali do Azure Firewall são filtragem de aplicativo, o tráfego de rede, a parte de filtragem do próprio tráfego de rede, né? Tags, FQDN, tags de serviço, suporte a SNAT de saída, suporte a DNAT de entrada e vários endereços de IPs públicos nessa instância. Então, ele traz uma camada de proteção muito maior e é uma solução enterprise, né? Então, por exemplo, se você tiver querendo implantar uma solução de proteção mesmo, um firewall um pouco mais robusto, a NSG não vai te servir porque ela não é um firewall. Você vai ter que implantar um Azure Firewall ou um NVA para proteger o seu ambiente. Vai filtrar, vai ser uma maravilha. É realmente uma solução muito confiável. Além disso, o Firewall do Azure ele é totalmente compatível com vários padrões de segurança do planeta, né? Como por exemplo SOC 1, SOC 2, SOC 3, PCI DSS, ISO 27002 e por aí vai. A Microsoft ela sofre uma auditoria pesada periodicamente para que ela possa assegurar que todos os serviços, grande parte dos serviços de segurança, na verdade todos os serviços de segurança, eles sejam entregues dentro dos padrões de qualidade totalmente alinhados com as boas práticas e normas internacionais de segurança que a gente vê por aí. Então o Azure Firewall é totalmente em compliance. Se estiver pensando em colocar o Azure Firewall em um ambiente que você vai precisar desse compliance, Gustavo, eu vou passar por uma certificação ISO 27001, eu vou passar por uma certificação PCI DSS, será que o Firewall é em compliance? Cara, sim, o Azure Firewall é compliance, então você pode fazer a implantação tranquilo, sem nenhuma dor de cabeça. Tem um outro tipo de firewall também no Azure, mas nesse caso, nesse aspecto, é um firewall que a gente chama de firewall de camada 7 do modelo OSI, né, que é o firewall de aplicação. Então, também conhecido como Web Application Firewall.
A função dele é fornecer uma proteção interna e centralizada para os aplicativos web. Ele vai trabalhar na camada 7, um pouco diferente do que o Azure Firewall faz, e ele é muito focado mais para aplicações. A gente usa um Web Application Firewall para poder fazer um filtro dessas requisições que as nossas aplicações vão receber. E aí no Web Application Firewall tem uma série de tratativas baseada em uma série de controles de segurança para que possa mitigar e até mesmo bloquear vários ataques como cross-site scripting, SQL injection e etc. Ele checa o estado da conexão, ele checa uma série de questões relacionadas ali ao flow, aos pacotes e por aí vai. Então tem também essa opção, mas ela é integrada ao Application Gateway do Azure, ok? O Web Application Firewall ele é integrado ao Application Gateway. O Azure Front Door também ele pode te prover, mas ainda assim vai ser uma conexão do Web Application Firewall com o Azure Front Door para te prover essa mesma solução. Beleza? Sem mais delongas, vamos lá para o portal que eu vou mostrar para vocês então o Azure Firewall. Vou mostrar a carinha dele para vocês lá e como que faz uma implementação também. E algumas particularidades, vocês vão ver que realmente é uma solução muito mais robusta do que a própria NSG. Bora lá para o Azure, vamos lá. Beleza, então como é que a gente vai criar a nossa instância de Azure Firewall aqui? Vamos clicar nesse Resource Group. Uma outra coisa importante, antes mesmo de eu prosseguir, muitos alunos me perguntam por que quando ele começa a criar alguns recursos de rede no Azure, esse Resource Group chamado Network Watcher RG, ele aparece aqui. Esse é um Resource Group que a Microsoft cria automaticamente para poder guardar o objeto, para armazenar o objeto do Network Watcher. Não se preocupe que você não vai ser cobrado por isso, só se você utilizar uma das funções do Network Watcher, se você habilitar, etc. Caso esteja te incomodando muito, você pode também deletar o grupo de recursos aqui, que ele vai apagar esse objeto do Network Watcher e vai apagar esse grupo de recursos também, tá? Para criar essa instância do Firewall, eu vou clicar aqui em Create e vou digitar na caixa de pesquisa Firewall. Vamos selecionar essa opção aqui, Firewall, e vamos criar essa instância. É muito importante que a gente já tenha em mente algumas questões. Para o Azure Firewall funcionar, para o deployment dele rodar bonitinho, eu preciso já ter uma subnet na minha VNet com o nome Azure Firewall Subnet, né? Tem que ser o nome com as primeiras letras maiúsculas, tudo certinho, porque basicamente é um service tag, né? É uma tag que a Microsoft ela vai exigir que tenha para poder utilizar essa subnet como management, né? Como uma subnet de gerenciamento, ok? Mas então vamos criar aqui então um firewall chamado FWIGTI BR, né? A região vai ser Brasil, South. A Viability Zone não vai ser o nosso caso e a gente tem aqui duas opções. A gente tem a opção Standard e agora uma nova opção, que é a Premium. A opção Premium, pessoal, é uma opção a qual a Microsoft ela já está estudando há algum tempo e colocou disponível agora no portal, está como preview, mas já deve estar para sair de preview. Que é uma opção que tem até mesmo IDS, tem a parte de SSL Inspection e uma série de novidades, né? Se você clicar aqui, por exemplo, no Learn More aqui, você vai ser redirecionado para a documentação oficial, que ela vai te brifar sobre essa instância Premium, sobre esse Azure Premium. E é tão interessante que ele, inclusive, ele é em compliance com o PCI DSS. É maravilhoso, mas sem dúvidas o grande diferencial é o TLS Inspection, o IDPS, o URL Filtering e o Web Categories também. É o que está transformando o Azure Firewall em um firewall muito robusto, uma solução de firewall muito robusta. Pois bem, vamos voltar aqui para o Azure e a gente vai escolher essa opção Premium aqui, ok? Bom, a primeira coisa que ela pede é para que a gente já crie aqui o Firewall Policy, ok? A gente tem a opção de adicionar essa Firewall Policy aqui, então vamos criar aqui uma FW Policy, que vai ser a nossa policy, né? Vamos colocar FWIGTI PR Policy. Vamos colocar aqui no Brasil, né? E o Policy Tier vai ser Premium também. Yes, ok, ele já vai criar para mim o Firewall Policy. E aqui ele me pede algumas opções de Virtual Network. Ele já me fala assim, cara, você quer criar uma nova ou você já quer usar uma existente? Se eu clicar em usar uma existente, ele vai falar, beleza, então seleciona para mim qual VNet você quer utilizar. Eu vou colocar, velho, eu quero utilizar aqui a IGTI VNet BR, beleza, beleza. Mas ele já falou, cara, você não vai poder usar ela porque não tem uma subnet com esse nome, com Azure Firewall Subnet. Pois bem, vamos voltar lá no Resource Group. Vamos clicar aqui no Resource Group 3,
Vamos clicar aqui nessa subnet aqui, GTI VNet BR, em Subnets, e vamos criar aqui uma nova subnet, e o nome dela vai ser Azure, com A maiúsculo, Firewall, com F maiúsculo, Subnet, com S maiúsculo. E eu vou colocar ela como 10.220.0/24, ok? Beleza, tranquilo, vou salvar aqui. Ele vai criar para mim essa subnet do Azure Firewall aqui, juntamente com a subnet A e B que já estava aqui, né? Então ela vai ficar aqui embaixo para mim, Azure Firewall Subnet. E depois de criar essa subnet, a gente vai abrir aqui a interface de criação do Firewall novamente. Vamos pesquisar por Firewall aqui. Vamos clicar aqui em Create, para poder resetar isso aí e o Azure considerar essa criação dessa subnet. Vamos colocar aqui de novo, FW IGTI BR, né? Region vai ser Brasil, Availability não, Premium, Firewall Policy, vamos clicar aqui em ADD New, vai ser FW IGTI BR Policy. E quando eu selecionar aqui Choose a Virtual Network, vou colocar Use Existing, vou selecionar e voilá, não tem mais aquele erro para mim, beleza? Beleza. Show de bola. O Azure também pede, o Azure Firewall, ele pede obrigatoriamente que você tenha um IP público, ok? Se a gente não tiver um IP público aqui, não tem problema. Vamos clicar aqui em adicionar um new IP público aqui e vamos digitar IP pub FW IGTI BR para poder adicionar um IP público desse firewall aqui. Belezinha? Não vamos usar essa opção de Force Tunneling aqui. Vamos clicar em Review Create. E a nossa instância de Firewall já vai ser criada para a gente. Demora um pouquinho para ser criada, porque tem uma série de validações que a Microsoft faz, e a própria instância em si, né, no background, ela vai criar as instâncias de máquina virtual e etc e tal, mas quando eu disparar o deploy aqui, automaticamente esse Firewall já vai ser criado. Pode ser que ele demore uns 5 a 10 minutinhos, então eu vou dar um jump aqui no vídeo para o final do processo, quando o Firewall já vai ter sido criado, beleza? Voltamos aqui então, vamos atualizar o nosso grupo de recursos e aqui a gente já vai ver o nosso Firewall, a nossa instância de Firewall criada. E você já pode observar aqui que já é muito diferente esse Firewall aqui, muito diferente do NSG. Ele já tem a parte de Threat Intelligence, parte de TLS Inspection, a parte de DPS, que está off aqui, a gente pode habilitar e tudo mais. Para a gente poder configurar e visualizar esse Firewall, a gente vem aqui no Firewall Manager, que ele é basicamente uma interface que vai nos ajudar a configurar o nosso Firewall, que vai nos ajudar a os próximos passos, né? Adicionar as virtual networks que esse Firewall vai proteger. A gente tem as Firewall Policies, na verdade só uma policy que foi criada aqui. A gente tem até mesmo essa opção aqui de Security Partner Providers, bem legal. Aqui nessa parte de Policy, se você clicar aqui na Policy, a gente vai ver um emaranhado de configurações, uma série de questões que vão ser aplicadas no nosso Firewall, como por exemplo o TLS Inspection, o IDPS, etc. Aqui a gente tem a parte de Parent Policy, a parte de Rule Collections, as coleções de regras, a parte de DNAT Rules, a parte de Network Rules, a parte de DNS, né, a parte do próprio DNS mesmo. Threat Intelligence, que é uma solução fantástica que a Microsoft tem. Qual que é o modo do Threat Intelligence? Se você quer alerta, e deny, como que esse firewall ele vai responder, né? Nesse caso de Threat Intelligence. A parte de TLS Inspection está como preview, mas muito em breve também vai sair. Se a gente habilitar aqui automaticamente o Firewall, né, ele já vai fazer a gente vai precisar fazer essa configuração aqui para que o Firewall trabalhe nessa inspeção, muito conhecida aí também por outros NVAs que fazem essa inspeção. O IDPS também é show de bola demais da conta, a gente pode habilitar o IDPS aqui. A gente tem três opções, a parte Disable, Alert and Deny. Então há muito que se explorar e muito que utilizar desse recurso. O Azure Firewall, de fato, ele é um Firewall stateful muito confiável e repleto de configurações e mecanismos de segurança que vão, obviamente, entregar uma segurança mais do que apropriada para a camada de rede. Beleza? E para adicionar, por exemplo, uma determinada regra aqui no Azure Firewall também é muito simples. Você pode clicar aqui em Rule Collections, você clica em ADD, adicionar uma nova Rule Collection e aqui você cria sua coleção de regras, né? A gente pode colocar aqui, por exemplo, Web Collection. A gente tem o Rule Collection Type, que é Network, Application ou DNAT. Nesse caso aqui a gente vamos usar o Network mesmo. E nesse caso ele vai funcionar aqui também igual o NSG. Com uma numeração de 100 a 65 mil, sempre lembrando que quanto menor tem precedência, né? Vai ser o mesmo esquema.
o tipo da regra, se vai ser para permitir ou para negar, e qual que vai ser o Rule Collection Group, né? A gente pode criar um Collection Group também. O nome da regra, o source type aqui, tem o IP address ou um IP group, né? O source, o protocolo aqui também, destination port, destination type também, inclusive o FQDN, que é maravilhoso. Então aqui a gente já pode trabalhar com o URL. Por exemplo, eu quero liberar o google.com, lá na NSG isso não é possível. Eu quero liberar, sei lá, o UOL.com, lá na NSG isso não é possível. E você pode criar coleção de regras aqui e ter essa coleção e aplicar essa coleção aí do seu ambiente. O Azure Firewall é um recurso muito bacana, a gente está vendo aqui essa versão premium, há muito o que explorar, eu sugiro que vocês leiam a documentação oficial. E essa foi a demonstração do Azure Firewall. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar aqui no fórum mesmo dessa disciplina. E a gente também tem a parte agora dos ataques da DOS. Como é que a gente vai fazer para proteger o nosso ambiente desses ataques? A gente tem NSG no nosso ambiente, a gente tem Firewall no nosso ambiente, mas como que eu faço agora para poder estender ainda, criar mais uma camada de proteção para ataques da DOS? Vem comigo que eu vou explicar um pouquinho sobre o ataque da DOS e como que a Microsoft possui um mecanismo muito interessante e bem resiliente, bem bacana para poder prevenir ou pelo menos mitigar boa parte desses ataques de DDoS no nosso ambiente. Poxa, legal, muito massa. Então vocês já viram o NSG, que a gente pode considerar como se fosse um Firewall Stateless. Vocês viram o Azure Firewall, que pode considerar como um Firewall Stateful. Bom demais, nossa rede está super protegida, ok. Mas existem ainda alguns outros serviços que a Microsoft ela oferece para nós para poder melhorar ainda mais, né, a nossa camada de proteção, aumentar a nossa camada de proteção. E o Azure DDoS Protection é um deles. O que acontece, gente? A cada dia que passa, a tecnologia ela vai evoluindo. E esses ataques de DDoS, de negação de serviço, igual eu comentei posteriormente nos capítulos anteriores, ele está se tornando um grande problema, não somente para a nuvem, mas de uma certa forma para a computação em geral. Porque os números de serviço em nuvem só têm aumentado, os ataques DDoS estão ficando cada vez mais direcionados e sofisticados. Cara, os hackers estão utilizando uma inteligência nunca antes vista na história da computação e estão conseguindo forjar e atacar de uma certa forma, com requisições legítimas, que é no caso do DDoS, vários serviços e dessa forma deprecia muito a experiência do usuário final de uma plataforma, né? Por exemplo, imagina o Spotify está sendo atacado e você não consegue logar na sua conta para escutar uma música, ou a Netflix está sendo atacada e você não consegue logar na sua conta para assistir um filme ou um seriado. Isso aí é definitivamente, você fica super estressado, no final das contas isso acontece 1, 2, 3, 4, 5 vezes, você vai até cancelar o serviço, ter uma debandada de usuário da plataforma e de fato não é legal, não é bacana. Então o que a gente faz, o que a Microsoft faz? Ela criou um serviço chamado Azure DDoS Protection, que ele é um serviço extremamente inteligente, que atua com a parte de predição, análise e sanitização do tráfego, que basicamente consiste em entender o seu tráfego, o tráfego genuíno, filtrar esse tráfego através da proteção de DDoS e muitas das vezes já reter o tráfego que é lixo, vamos dizer assim, um tráfego que ele não é genuíno, é um tráfego que a Microsoft sabe que é um spoof, né, que é um tráfego forjado, que é um tráfego que ele não é válido para sua plataforma, porque de acordo com a inteligência ali da Microsoft, é um tráfego nunca antes visto. Por exemplo, 500 milhões de requisições do IP da China. E você fala, cara, eu não tenho nem cliente na China, esse tráfego nunca foi visto aqui. Então a Microsoft ela utiliza dessa inteligência e cria essa estratégia de sanitização e limpeza de tráfego. Então, com o Azure DDoS Protection, ele limpa esse tráfego indesejado antes que ele afeta a disponibilidade do seu serviço, né? É uma camada de proteção até um pouco anterior ali, ela não chega nem a fazer uma requisição de rede. A Microsoft já trata isso antes. E a camada de serviço básica, o Azure DDoS Protection Basic, ele é ativado gratuitamente no Azure inteiro, inclusive na VNet. A gente vai ver lá na VNet lá que a opção DDoS Basic já está ativada. No entanto, essa opção DDoS Basic, para quem precisa de uma segurança mais avançada, ela não tem alguns componentes, ela não vai ter uma segurança mais aprimorada, vamos dizer assim. Ela funciona muito bem, mas para quem, por exemplo, tem um serviço de streaming ou precisa ter um tráfego, na verdade uma gestão desse tipo de ataque, né, dessa proteção um pouco mais inteligente, vocês vão ter que apelar mesmo, vai ter que fazer o deploy da solução standard. É bem cara, ela custa cerca de $3.000 por mês, então até sugiro que vocês nem habilitam, eu vou mostrar aqui como que faz a habilitação dela e etc e tal, e onde que a gente faz a identificação de que o DDoS Protection está ativado e como que a gente atrela ele.
mas é uma solução muito cara, $3.000 por mês, e realmente só faz sentido se a sua empresa realmente precisa dessa postura de segurança mais agressiva em relação aos ataques de DDoS, ok? A camada de serviço padrão adiciona esses recursos, né, de mitigação que são bem ajustados para proteger a sua VNet. Então são vários recursos bem legais que a gente adiciona lá na camada standard, mas, como eu disse, custa muito caro. Mas vamos lá para o Azure, que eu vou mostrar para vocês lá no portal como que a gente faz para ativar e como até mesmo a gente pode conferir lá o Azure DDoS Protection Basic já ativado por default na nossa VNet, sabendo que a gente já está sendo protegido pela Microsoft de graça. Bora lá para o portal. O Azure DDoS Protection, a proteção Basic, ela já vem built-in no nosso ambiente, né? Ela já vem habilitada by design, né? Default, pela própria Microsoft. Então ela já entrega para a gente esse serviço de maneira gratuita. Para a gente poder criar esse serviço standard é bem tranquilo, é uma criação de um recurso muito simples. A gente vai clicar aqui nessa VNet, a gente vem nessa opção DDoS Protection e aqui a gente vai ver que a opção Standard está como Disable. A gente vai clicar em Enable e ele vai te dar essa opção de criar um DDoS Protection Plan. Vamos criar aqui. A gente clica nessa opção de criar e ele vai abrir o wizard para criar. Então vamos colocar aqui, por exemplo, IGTI DDoS Standard. Okay? A gente vai criar no Brasil, que é onde está a nossa VNet. Então vocês podem observar aí, foram 3 passos bem simples. Eu vou clicar aqui e a gente vai fazer a criação final desse recurso e associá-lo com a nossa Virtual Network, a nossa VNet, né? O deployment está rolando aqui. Pode ser que ele demore cerca de 2 a 3 minutos, então eu já vou dar um jump no vídeo para o final desse deployment quando o recurso já tiver sido criado. E pronto, quando a gente der um refresh aqui no nosso Resource Group, a gente vai ver que já tem um DDoS Protection Plan criado aqui. Bom, o que a gente tem aqui de configuração, basicamente é o Protected Resources, que é qual que é o recurso que ele está protegendo, se ele está protegendo uma VNet, um Fire, um Application Gateway, um Bastion Host, um Load Balancer, tem uma série de opções aqui. E as propriedades, nesse caso aqui a gente vai adicionar essa VNet que a gente quer proteger. A gente pode adicionar por aqui, ou a gente pode adicionar lá dentro da própria VNet mesmo. A gente já criou o DDoS e a gente vai adicionar por aqui. Quando eu clicar em ADD, automaticamente ele já faz esse vínculo da VNet com o DDoS Protection Plan Standard. Aqui a gente tem uma parte de alertas e métricas para monitoramento desse serviço. Esses alertas e essas métricas eles podem ser configurados de maneira custômica para que a gente possa monitorar. Não é só colocar também o DDoS Protection Standard lá e deixar ele fazer o trabalho sozinho. Não, a gente precisa monitorar e saber também a respeito dos ataques, até mesmo para a gente poder coletar uma série de evidências e trabalhar em cima da inteligência e na nossa postura de segurança da informação. Vamos voltar aqui em Protected Resources aqui, vamos dar um refresh e automaticamente aqui a VNet já aparece aqui para mim protegida. Beleza? Vocês viram que é super simples, demorou nem 5 minutos, é super rápida a criação desse DDoS Protection Plan. Só lembre-se que o plano standard custa cerca de $3.000 e essa aqui foi só uma demonstração para mostrar para vocês como que funciona e como que esse recurso pode ser criado e atrelado à nossa VNet. Beleza? Vamos voltar então agora para a nossa revisão e finalizar esse capítulo com chave de... Finalizamos o capítulo 3, né? Segurança de redes no Azure. Vocês já estão fera na segurança de rede. Com essas boas práticas aqui, com esses toques aqui que eu passei para vocês durante esse capítulo 3, vocês vão conseguir fazer uma segurança bem efetiva e bem eficaz do seu ambiente. Não tem muito o que florear também, é o que eu costumo dizer. A segurança da informação ela é bem simples. No entanto, ela dá trabalho, porque é trabalhoso. São muitas regras, são muitas condições e a gente vai ter que parar para pensar, para arquitetar bem as nossas regras. Mas uma vez que elas estão muito bem desenhadas, é tranquilo, vocês vão conseguir lidar com isso da maneira bem tranquila, bem fluida. Então, revisão do capítulo 3. Uma NSG, ela nada mais é que a primeira linha de defesa nosso, no que diz respeito à segurança de rede para ambientes IaaS, né, para o modelo IaaS, que são VMs, as subnets ali. Você pode utilizar ela para poder controlar o tráfego de entrada e de saída de VMs e até mesmo de entrada e de saída das subnets, né? Também pode ser considerada aí na abordagem clássica como um firewall stateless. Já o Azure Firewall, a gente viu que ele é um petardo, né? O Azure Firewall, ele é um firewall como serviço. É a proposta da Microsoft vendê-lo, né, como serviço. Ele vai permitir totalmente, vocês viram lá, uma granularidade maior, uma série de features diferentes e um melhor controle da rede, muito mais eficaz do que uma NSG e pode sim ser comparado com uma solução de NVA em vários dos aspectos, ok? Por último e não menos importante, o Azure DDoS Protection. A gente viu que cada propriedade do Azure, cada recursozinho ali, ele é protegido já by default pelo Azure DDoS Protection. A Microsoft já implementa aquele by default.
E se, sem nenhum custo adicional, né, de graça. E se eu precisar evoluir para a camada Standard, a gente viu também que é possível criar o Standard, é possível atrelar essa proteção nos nossos recursos e assim fazer um uso de uma proteção muito mais avançada para alguns cenários específicos. No próximo capítulo eu vou falar sobre segurança geral no Azure, né? Vamos falar de alguns fatores muito importantes, o Azure Backup, Dedicated Hosts, Azure Key Vault, Azure Security Center e o Azure Sentinel. Não esqueça de fazer as anotações, mandem as dúvidas para nós se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão que não ficou tão legal, tão clara. E, como é de praxe, aguardo vocês no próximo capítulo. Até lá!